Esse momento é um terceiro momento muito especial. No ano passado, nos foi proposto à Faculdade FETS e ao Instituto Alfa, o programa Em Voz. E o que é o programa Em Voz? É um programa onde nós recebemos as sumidades da área da voz. Passaram por nós, durante todo o segundo semestre do ano passado, 18 profissionais expert na área da voz, nacionais e internacionais. Foi um sucesso. Inclusive, um deles, hoje, nos deu a honra de vir a Vitória, exclusivamente para estar inaugurando a segunda temporada do Em Voz, aqui no Estado do Espírito Santo, na Jornada Nacional da Voz. Eu tenho que cumprimentar, né, os diretores da Faculdade FETS, Alberto Freitas, que está lá em cima, Henrique Mazzini, sua esposa, Daniele Freitas, toda a equipe da Faculdade FETS, Mariana, Felipe, Marilúcia, Maria Clara, enfim. Houve todo um processo para que chegássemos a esse momento. Né? Um dia, desde as 7 horas da manhã, por aqui já passou o coral da FAMES, agora passou o segundo coral nas escadas. Né? Então, foi um dia de imersão maravilhoso. E eu deixo para vocês a seguinte mensagem de abertura. O Estado do Espírito Santo tem muito a oferecer. Eu vi hoje, mais uma vez, diversos artistas supra-sumos, supra-profissionais, mostrando sua arte no masterclass, nas palestras, enfim, durante todo o dia eu estive com vocês, nós estivemos com vocês. E aqui a gente precisa mostrar nossa expressão. E como a gente mostra a nossa expressão? Nós somos instituição de curso superior. Nós mostramos nossa expressão estudando, buscando conhecimento acadêmico, de extensão, de imersão. É dessa forma que nós buscamos avançar no brilhantismo da nossa arte. A Faculdade FETS tem mais de 96 polos espalhados pelo Brasil. E, neste ano, nós vamos bater a meta aí de mais de 150 polos, representando a unidade em todo o território nacional. Então, nós temos muitas áreas. Depois, acessem lá. Quem estiver aqui, marquem a @FETSonline, Instituto __ Alfa, que vai estar lá vão encontrar lá os nossos produtos, que são de qualidade, que são pensados para a qualidade, e existe aqui no Estado do Espírito Santo, e atende também outros estados, grandes estados também. Então, nessa noite, marcando a segunda temporada do Em Voz, eu quero convidar aqui para falar sobre que foi sucesso de público e crítica em 2023, o programa de entrevista estreia sua temporada 2024 ao vivo com plateia interativa, com a presença da professora, atriz, cantora e tudo mais, etc., 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 Elaine Rovena. Nossa entrevistadora. Boa noite, meus amores. Por favor. E nos dando a honra, para fecharmos com chave de ouro, que eu não tenho como agradecer, eu digo que a nossa instituição é muito honrada, porque ele é o fonoaudiólogo das estrelas, ele é o cara, ele é demais, ele é sensacional. Direto de São Paulo, senhoras e senhores, André Barroso. Mais palmas, gente! Vamos lá, gente! Bem-vindo, querido. E esse momento marca o início da entrevista do programa Em Voz. É todo seu, professora Elaine. Boa noite, André. Seja super bem-vindo aqui conosco, nessa primeira edição de 2024. Boa noite, obrigado. Uma honra estar aqui com vocês, com você. E vamos nessa. Estou animado. Então, todos vocês já conhecem o André.
Em primeiro lugar, porque ele é um dos maiores especialistas em belting da América Latina, ele tem uma metodologia toda própria. Esse programa está sendo gravado ao vivo, com plateia interativa, na Jornada Nacional da Voz. E o André acabou de sair de uma imersão, não só dando uma palestra, né, como também dando um masterclass, que foi super sucesso, estava super lotado, muito bacana, e as pessoas amando ele, porque ele é super carismático também, além de super talentoso dentro daquilo que ele se propõe. Então, a gente, hoje, né, a Vitória já te conhece, já te ama, sabe do seu currículo, quer muito fazer aula com você, quer muito que você volte outras vezes, né, porque as pessoas amaram mesmo o trabalho. E a gente queria começar com uma surpresa para você, que são 3 grandes mestres da voz no Brasil. Um deles está no Canadá, que você conhece bastante, que é o Isabê. E, com todo carinho, essas pessoas elas gravaram. Então, André, em primeiro lugar, o Isabê. E aí, André, o fera, saudade de você. Como eu queria estar aí para dar um abraço a todos. Bem, a minha pergunta é, chegam a mim alunos que já utilizam o LaxVox e me perguntam se é conveniente a utilização do LaxVox. Eu gostaria que você explanasse para todos o que significa o LaxVox e a utilização dele na posição de um fonoaudiólogo como você, que é maravilhoso. Beijão a todos, é isso daí. Então, primeiro de tudo, que Isabel foi meu professor, né? Fofo, né? Ele está no Canadá. Eu fiz aulas com ele. E aí, de repente, foi engraçado que, fazendo aulas com ele, a gente chegou... ele falou, o que você quer? Eu falei, então, eu quero que você saiba ensinar, que ele é muito expert em melismas e o lance da black music. Né? Foi por isso que eu procurei ele. Ele falou, então, vamos improvisar. E começou a me dar uma aula, eu saí assim, tipo, atônito. Né? E hoje é tão engraçado essas coisas, as voltas que a vida faz, que hoje eu estou aqui sentado, ele me perguntando coisas. Do Canadá. Do Canadá, como você disse, uma sumidade para mim, ele sempre foi, há mais de 15 anos eu acompanho, fiz aulas com ele lá atrás, em 2011, 12, 13, e engraçado demais isso. Primeiro, que honra para mim ter o Isabel fazendo uma pergunta. E LaxVox, né? É óbvio que tem que falar do LaxVox. Não sei se vocês conhecem, mas é aquele tubo flexível, é um tubo de silicone, né? Que todo mundo usa muito no canto e que, coincidentemente, recentemente, aqui no YouTube, vocês vão ver, digitar LaxVox ou tubo de ressonância, tem vários profissionais da voz falando muito bem, tem vários profissionais da voz criticando, tem gente zoando, inclusive, esse recurso, né? Mas um recurso que está aqui, inclusive, pode trazer aqui para a gente. Viviane Miranda, querida cantora. Então, esse é um super recurso, ele é um tubo flexível, que a gente fala, né? O nome dele não é LaxVox, é tubo de ressonância ou tubo flexível. É de silicone, tem 35 centímetros por 9 de diâmetro, e a gente o faz predominantemente numa garrafinha de água. Né? E, sim, ele tem muita ação na voz, tem muitas pesquisas há muito tempo sobre isso, e eu poderia contar para vocês tudo o que eles pensaram para criar isso daqui. Mas o objetivo inicial e final é que a gente consiga, colocando na água, você sopra, e ele vai fazer algumas bolhas, e esse efeito das bolhas ele retorna para a nossa voz, para a nossa garganta. Então, se você fizer a bolha e colocar a mão na garganta, você vai sentir que a tua garganta está vibrando muito. Né? E essa volta que faz vibrar causa um monte de benefícios à prega vocal. Primeira delas, ela faz com que a gente que tem uma tensão exagerada, uma voz pesada, uma voz dura, realmente com tensão vocal aumentada, essa devolutiva para a voz faz com que esse excesso de tensão diminua quase 100%. Então, a prega vocal, em vez de bater uma com a outra, ela quase encosta, ela não consegue nem encostar. Né? Imagina você que a prega vocal faz... Com o LaxVox, ela faz assim, ela não encosta. Para a gente que está ouvindo uma voz tensa, não encostar é ouro, é sucesso. Né? Ao mesmo tempo que ela não encosta, quando a gente está soprando aqui na água, o fato de estar fazendo muitas bolhas, porque você pode soprar e fazer poucas bolhas ou muitas bolhas. Se tiver bastante bolha, esse movimento de vibrante que você sente aqui, ele causa uma massagem na prega vocal, no músculo. Se causa massagem, dissipa a tensão. Entende? Então, se está fazendo uma massagem local, a gente está dissipando tensão. Então, o LaxVox tem essa
propriedade de trazer para a prega vocal uma diminuição de tensão. E além de dissipar, não é que ela some. A prega vocal, ela acumula, gente, muita tensão no corpo dela, mas numa porção específica, que é bem no meio dela, bem no meio, que é onde tem um monte de problema vocal, nódulos, pólipos. Quem teve problema de voz ou tensão aumentada tem um problema bem num lugarzinho específico da prega. Esse terço é bem delicado, bem né, no Dé? meio, gente, é bem no meio, assim, onde tem as bolinhas. E ele age de uma forma que essa tensão que está presa no meio, ele dissipa. Ele coloca essa tensão longitudinalmente, que a gente fala, né, do começo ao fim. Então ele dissipa e tudo isso que está batendo ali no meio começa a se dissipar e a ondinha acontece bem bonitinha. E o que acontece no ouvido da gente? Se você está cantando "Eu sei", após o tubo, em muitas porcentagens, né, uns 90 e poucos %, a gente pode dizer que a pessoa termina de fazer o tubo "Eu sei", já vai ficar mais aliviado. Mas a gente sabe que isso aqui não é uma magia que você faz de uma hora para outra. Sim, a resposta é imediata. Beleza, gente? Canta bem, hein, Você faz... Barroso? É o quê? Canta bem. Obrigado. Você faz isso aqui no mínimo por 3 minutos. Você pode chegar até o 5º minuto, soprando. Mínimo 3 minutos. Menos que isso, não temos respostas, ou poucas respostas. De 3 a 5 minutos, a gente tem as melhores modificações fisiológicas. E após esse 5º minuto, vai cantar para você ver, está muito melhor. Por fim, é maravilhoso, né? Tudo isso é maravilhoso. Resolve todos os problemas de voz? Resolve. Mentira, né? Ele ajuda muito. Ele favorece muito com que os outros problemas se resolvam. Mas, como todo e qualquer processo vocal e muscular, você não vai fazer um dia e está tudo resolvido. Você tem que fazer isso, como eu expliquei na nossa palestra hoje cedo, frequente, constantemente, porque essas modificações dependem do tempo. Então, elas precisam, no mínimo, aí, de 30 a 45 dias para causar uma modificação real na musculatura. E você faz aí o treino de manutenção. Beleza? Última informação para vocês. Se você quer fazer o treino do tubo, ele custa R$10. É baratezas a baratezas. Né? Você vai colocar isso aqui dentro de uma garrafinha de água, uma garrafa PET, com bastante água, normalmente pela metade, você vai submergir o tubo na água. Esse aqui é um tubo que tem demarcações de centímetros, e você vai colocar sempre, para começar, quantos centímetros dentro da água? Você enfia lá na água, quantos? 2 centímetros ou 2 dedos, tá bom, gente? Então, você coloca no tubo na água apenas 2 centímetros e vai fazer as bolinhas lá e deixa Deus agir, entende? É isso que vai acontecer. 2 centímetros por 3 a 5 minutos. Aprofundar pode? Pode, mas não nesse momento. Sim. Porque daí a gente não está pensando em dissipar a tensão, a gente está pensando em outra proposta. Tudo bem? Então, pensando como a pergunta dele coloca, né, a visão de um fonoaudiólogo, para a gente é ouro, a gente pesquisa isso há muito tempo, a gente utiliza isso em toda a clínica. Mas eu também sou professor de canto e na clínica eu atendo cantores. O tempo todo, o LaxVox, ou o tubo de ressonância, ele é muito bem-vindo. E se um cantor está muito tenso, a gente fala, você tem tubo? Pega lá, né? Ou faz aqui no meu. Né? E como cantor, que eu também sou, aí eu uso o tubo. Hoje mesmo eu cheguei e falei, nossa, minha voz, eu acho que eu dei muita risada. Precisava fazer um pouco de tubo para aliviar um pouco. Eu dei muita risada, e a risada é um tensiona, né? Eu não rio de falsete. Então eu pensei, vou fazer um pouquinho de tubo, né? Mas não deu tempo. Mas ele ajuda, né? Ajuda a dissipar as tensões. Seria muito engraçado você rindo de falsete. Besta. Gente, a gente tem uma outra. A gente tem uma outra pessoa queridérrima dos nossos corações, que vem agora. Ele também é fonoaudiólogo, ele trabalha com voz falada. Ele é o diretor do primeiro laboratório trans da América Latina, da Fiocruz, que é o amado do nosso coração, né, Dé? Que é o João Lopes. Olá, Vitória. Olá, Espírito Santo. Tudo bem, Rovena? Tudo bem, André Barroso? André, eu quero primeiramente dizer que eu sou seu fã. Eu acho seu trabalho incrível. E eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Em uma das suas lives, eu lembro que você falou sobre o uso dos tubos flexíveis. E você disse da possibilidade de usar com as bochechas infladas e com as bochechas que não estivessem também infladas, e que aí a gente teria resultados diferenciados. Eu queria que você falasse um pouquinho do uso do LaxVox ou dos tubos, né, flexíveis nessas duas modalidades.
Um abraço, beijo grande para vocês. Sensacional. Muito Obrigado, fofo. obrigado, querido. Gente, mesma coisa. Quando você vai soprar, essa devolutiva que eu falei, você começa a fazer as bolhas e volta para a boca, volta para a garganta, né? E nesse processo é possível que você veja a sua bochecha inflando. Você vai soprar, mas a gente pode travar elas. E as ações são diferentes. Então, se eu quiser uma ação de dissipar as tensões e trabalhar na musculatura da voz em si, no músculo vocal, eu preciso fazer com a bochecha travada. Aqui. Ok? Eu travo a bochecha. E mesmo que eu não use o tubo, se você quiser fazer um sopro que eu ensinei para aquecimento, você tem que diminuir a bochecha. Dessa forma. Aí a ação do exercício é direto na musculatura laríngea da prega vocal, onde o problema acontece. Beleza? Se a gente abrir a bochecha e inflar, é muito diferente a ação. Em vez de a gente focar especificamente a musculatura da laringe, a gente vai jogar essa voz para algum lugar, que é o trato vocal em si. Então, bochechão privilegia, para quem é cantor, ressonâncias. Para quem é fono ou professor de canto, filtros. Então, vai ajudar você a encaixar melhor a voz. Quem é cantor aqui sabe quando a voz está naquele lugarzinho, que você está cantando, você fala, perdi o lugarzinho, perdi o encaixe. Ele vai te ajudar no encaixe. Então, a partir do momento que você faz o... Quando você vai cantar na sequência, parece que a voz bateu no lugar que a gente quer. Entende? E com a bochecha travadinha, vai ser mais ação na musculatura. Agora, nós gostaríamos que vocês assistissem momentos super importantes do Masterclass do André Barroso aqui no Espírito Santo. Hoje eu tive o prazer de participar da Jornada Nacional da Voz e é um momento muito importante onde eu, como nutricionista, posso contribuir com todos os profissionais que usam a voz no seu dia a dia nessa conscientização da importância do cuidado com a alimentação para a prevenção e para o cuidado da saúde vocal. Para mim, participar dessa Jornada Nacional da Voz foi especial no sentido de trocar os meus conhecimentos adquiridos ao longo da minha trajetória. Eu pude trazer informações que são importantes para mim e que eu acredito que sejam muito importantes na caminhada dessas pessoas. É absurdamente importante um evento como esse, uma vez que a universidade, a faculdade tem todos os cursos online, predominantemente, ter um evento presencial como esse para a gente poder fazer as práticas, mostrar na prática mesmo, tocando nas pessoas, como o que a gente ensina no curso se dá de verdade no presencial, como se dá nas vozes das pessoas, isso não tem preço que pague, a importância disso é completamente necessário. E para mim é uma grande honra fazer parte desse time de professores e vir aqui pessoalmente conduzir essa galera, conduzir esse evento e ver todo mundo com os olhinhos brilhando. Não tem preço que pague isso. E eu adoro fazer isso aqui. É um prazer estar aqui com vocês. Muito bacana, não é, gente? O André volta, com certeza, aqui no Espírito Santo, para dar continuismo a esse trabalho lindo que ele já começou. Bom, quem a gente recebe agora é um querido, é o homem... Já sabe quem é? Quem é? Já sabe quem é? Oh, quem será? Isso, let's rock! Aquele homem das vertentes guturais. Beijo para você, Ari. Ariel Coelho. Bom dia, meu querido amigo André Barroso. Tudo bem? Aproveito para cumprimentar todo mundo que está aí presente nessa linda jornada. Aproveito também para parabenizar a FETES, o Instituto Alfa. Meu querido, eu tenho uma pergunta. Eu gostaria, na verdade, então, que você fizesse um comentário, nos explicasse um pouco melhor sobre a relação entre as técnicas de belting e o tão necessário controle, de alguma maneira, em algum grau, da
pressão, psicoacústica, intensidade, volume. Qual a relação de uma coisa com a outra, se é importante ou não, se a fisiologia responde melhor quando a gente tem esse controle, tá bom? Grande abraço, fica bem e aguardo então aí a resposta para esse público lindo e maravilhoso, as suas elucubrações. Tchau, tchau. Figura, gente. Não, uma figura. Por onde a gente começa a responder essa pergunta? A Ariel é uma figura. A gente vai para os eventos, para os congressos, a gente dorme no mesmo quarto. E a gente fica 5, 4 dias junto, elucubrando, como disse ele, sobre esse tipo de assunto. Esses dias eu abri uma live, vou deixar as pessoas assistirem a nossa live. Foi engraçado. Mas, gente, relações do Belting com as questões psicoacústicas. Socorro. Psico já dá para ter uma ideia. Acústica também dá para ter uma ideia. Tem a ver com como o nosso ouvido capta a informação e como o nosso ouvido processa essa informação. Quem faz belting, hoje eu fiz prática com vários cantores. Sim. Ah, minha voz não está fazendo isso, não está fazendo aquilo. Quando ela faz, o olho da pessoa muda, a feição da pessoa muda, porque às vezes ela não entende o que aconteceu. Ela sente, às vezes, tem a sensação, todo cantor sente a própria voz. Não tem jeito. A gente sente alguma coisa acontecer. Em aula, num processo de desenvolvimento, você sente as mudanças acontecendo. E quando a gente faz o belting, é uma mudança muito peculiar. Com todo mundo que fez hoje, quando acessou o agudo, para onde foi? Para onde sua voz migrou nesse ajuste? Faz de novo. Não sei. A pessoa faz um sinal de não sei, mas ela já está dizendo, foi para fora. Né? E quando eu não sei, parece que meu filho, né? Onde foi, filho? Não sei. Mas ele põe a mãozinha em algum lugar, assim, né? Ele não sabe dizer. Foi na minha laringe, na parte posterior faringe. Ele não sabe dizer isso, nem precisa. Já é uma estrela, mas ele, né? Porque eu vejo, já é uma mas estrela. ele sente a parada. Agora, quando a gente não sente... Aliás, muitas vezes a gente não sente. No belting, muitas vezes a gente não sente a voz, porque ela corre para algum lugar que você fala, perdi o controle. E o belting é muito descontrole, verdade ou mentira? Ele traz um certo descontrole porque a voz corre com muita potência, você fala, eu não estou controlando esse monte de som. Inicialmente tem esse descontrole. Então você perde a referência. O que eu quero dizer, pessoal? Eu quero que vocês prestem bem atenção nisso, quem é cantor. Porque tudo que a gente sente na garganta, no trato, na língua, no céu, no palato, é completamente diferente do que está sendo ouvido. A gente cria os nossos sons musculares, fisiológicos, baseados no som que eu quero. Então, eu quero um som macio, que venha para cá, que tenha um veludinho. Né? Então, já não tenho dedos para contar. Eu quero esse timbre. Eu calculei na minha cabeça de quantos barrancos despenquei. Contratado, absolutamente. Eu quero uma coisa assim. Né, gente? Luxuoso. O que é isso mesmo, Lulu Santos, né? É. Eu fui para trás agora, em 1908, mais ou menos, isso aqui, né? Denunciei a minha idade, né, nesse momento. Mas é muito louco, porque tudo que a gente sente, a gente, às vezes, não é o que é ouvido. E, muitas vezes, o que a gente está ouvindo não é o que a gente está sentindo. Só que tudo que a gente está fazendo na prática é porque a gente está atrás de um som. Quem me viu intervindo hoje, eu falei, o que você está sentindo? Ah, eu sinto que está preso, que está difícil de chegar, porque bateu em tal lugar e não consigo controlar. E que som que você quer? Porque, assim, você fez algo que te trouxe sensações. O que você quis fazer? Para eu entender, ela quis fazer algo e gerou esses movimentos. Entende? Então, eu falo, bom, ela quis fazer isso e ela fez isso. Eu tenho que atuar nesse gap aqui, nessa distância entre o que ela fez e onde que ela quer chegar. Você entende? Meu caminho é trazer para cá. Aqui tem uma... Gente, eu vou ter que ser o mais sintético possível e sem bugar a mente de vocês. Nesse processo de levar a pessoa desse caminho para cá, tem muitos processos. Por isso que está aí a pedagogia, né? O nosso curso aqui de pedagogia do Belt, para te ajudar nesses caminhos para você fazer isso da melhor forma. Saca? Então, nesse processo, eu preciso cuidar muito, muito, muito do que eu estou ouvindo, principalmente do que em relação ao que eu estou sentindo. Então, a psicoacústica diz assim, é como eu percebo o que eu estou ouvindo, e como é que eu falo a palavra? Processo, não é essa palavra ainda.
como tem a ver com o nosso aspecto psicológico, subjetivo, como eu sinto. Você Só que não é um sente. sentir, pessoal, sentir no corpo. Sabe aquela sensação mental de... Hoje eu fiz com a cantora, ela acessou o agudo, ela disse, tem a impressão que está gritado. Entende? Normal, né? No começo é assim. Óbvio, ela ouve gritado, mas a plateia diz, não está gritado. Não tá bom. É um Então, reconhecimento vocal, isso. na verdade. E acontece né? aqui nessa questão psicoacústica uma quebra. Que quebra? O que você está sentindo não é o que está sendo ouvido. O que está sendo ouvido não é o que está sendo sentido. Por isso que é muito bom o microfone. Né? Sim. Ontem um cantor aluno meu falou, cara, o que acontece que no microfone eu canto melhor? Eu falei, porque você ouve a vida real da voz. Você ouve a voz real. Né? E quando você está fazendo aqui a capela, sem nada, você está sentindo predominantemente do que ouvindo. Sim. E por isso que a gente erra muito. A Débora, mesmo outros cantores, na hora de fazer o agudo, tinha uma sensação de freio. A Débora tem uma questão específica que traz essa sonoridade, que é maravilhosa, mas algumas pessoas freiam a voz, entende? Com medo de que vai sair tudo. Não é? Então, a psicoacústica está aqui. A gente tem agora, para ser mais prático para vocês, alguns dispositivos que nos ajudam nessa questão psicoacústica, que é o que a gente chama de Mindvox, que é um fone, que é uma concha acústica, que vem até aqui na região da boca, e quando você canta, você minimiza um pouco as sensações, porque tudo volta para o teu ouvido. Então, você está cantando aqui, já não tenho dedos para contar. A hora que você põe o Mindvox, de quantos barrancos despenquei, você imediatamente ajusta, você fala, meu Deus, está muito forte, está muito ardido, está muito estridente. E, imediatamente, o seu cérebro faz um ajuste. Não é vocal. Entende? Ele é neuromuscular. E aí, o que acontece? Você começa a como falo? Você faz novos ajustes porque você está ouvindo aquela qualidade sonora que é o que está sendo ouvido pelas pessoas lá fora. Entende? Então, é muito bacana que, eu sinto que minha voz está muito ardida. Quando ele põe o negócio, não está tão ardida. Eu estou sentindo, mas não está tão ardida. Por exemplo, eu estou aqui, vocês escutam minha voz nasal quando eu cantei? Já não tenho dedos para contar. A Débora escuta ali, porque já convive comigo há 10 anos. Né? Diz quantos barrancos despenquei, mas está muito aberto. Eu sinto um monte, mas vocês não escutam tanto assim. Entende? É um efeito psicoacústico, porque se eu tivesse sem essa percepção, eu estaria falando, está muito nasal, eu vou tirar, e a voz ficaria com outra qualidade. Então, como eu tenho essa ciência da psicoacústica, eu falo, eu sei que o que eu estou sentindo é diferente. Eu vou manter aqui, porque é aqui que tem que ser. E tem uma coisa que é para a gente fechar, que é, quando a gente entende isso, e cantores fazem isso muito intuitivamente, principalmente quem canta bacana, quem canta bem, que eles não querem saber se está bom, está ruim, se está certo, está errado. Eles sabem que ali é o lugar de conforto para eles. Igual você vai cantar daqui a pouco, você não vai pensar nisso. Você vai pensar em jogar para a plateia conexões e conectar com algo. Né? Você já sublimou essa parte da psicoacústica, porque o seu corpo já sabe que é ali que tem que ser. Isso quem dá é o treino, isso quem dá é o estudo, e principalmente o quê? Performance, fazer. Confiança vem de fazer. Igual a gente, nós estamos super nervosos, de repente agora a gente está à vontade, a gente não quer mais que acabe. Né? Não queremos mais que acabe, a gente habitua. Então, a gente faz esse processo. Depois que a psicoacústica foi organizada, você não briga mais com o timbre, você não briga mais com o som, você não briga mais com a fisiologia, você só vai. É aqui que eu quero cantar, é aqui que tem que ser. E nós, belters, gritamos. A gente tem um processo que o agudo vai chegando, a gente abre ele. Né? A hora que ele sai, a gente fala, não estou gritando, eu estou fazendo um ajuste específico. E a gente acaba curtindo esse momento e vivendo o prazer que é o cantar o belt, que ele é muito prazeroso. Quem faz sabe. Alguém da plateia gostaria de fazer uma pergunta para o André? Alguém tem uma pergunta? Tá. Você tem como vir para frente, Lara? A Lara é bacharelanda do curso de canto popular da Faculdade de Música do Espírito Santo. A Lara tem uma pergunta para o André, fez brilhantemente hoje o curso, né, de belting, com o mesmo. Pode falar, querida. Então, tem pouco tempo que eu estou, né, me aventurando no belting, e para mim, a minha principal dificuldade é no controle da passagem de ar. Eu consigo encontrar o lugar, só que eu sinto a dificuldade em manter o som, sabe, sem perder o ar. Eu sinto que eu gasto muito ar. Mesmo, eu estou fazendo agudo, não está desconfortável, não me machuca, mas acaba ar. Eu sinto que eu desperdiço. Como que eu poderia melhorar esse controle? Que eu consigo perceber quando eu
canto, aí acaba o ar. Eu percebo que o fechamento está lá, só que falta segurar mais um pouquinho. Entendi. Você consegue me dizer como é o som, mais ou menos? Ele é forte, ele é fraco, ele é expansivo, ele é um pouco mais retido? Ele é forte. Às vezes parece que eu estou exagerando no ataque. Entendi. Agora faz todo sentido para mim. Está claro que você, quando você fala que gasta o ar, é uma realidade. Então, é importante essa pergunta que eu fiz para eu saber como é que soa, porque se ela estiver realmente gastando o ar, como ela menciona, é volumoso. A principal característica é de grito. Né? E se ela estivesse falando, não, eu estou gastando tudo, mas o volume de voz ele é pequeno. Opa, é outra coisa. Não é isso que ela está narrando. Não tem coerência. Mas tem. Ela está gastando o ar, gente. E eu pergunto mais uma coisa ainda. Quanto de ar você tem dentro de você? Porque a gente fala que nos processos de dinâmica respiratória para o canto são 3 variáveis. Eu preciso primeiro puxar o ar. É o volume. Eu tenho que ter volume de ar dentro de mim. No belting, se vocês viram eu fazendo as manobras, eu sugo até o máximo e eu pressurizo. Essa pressurização que eu sugiro que os meus cantores façam, a laringe baixa, entrou um monte de ar, que aumentou o volume de ar. Se tem muito ar dentro, pode puxar aí. Vai aumentar a pressão. Você está pronta para explodir. Agora, você tem que jogar esse ar para fora, que é fluxo. Então, volume, pressão e fluxo. Para beltar, você precisa de um volume considerável, porque se com pouco ar dentro de você, para dar aquele som potente, não vai dar. Tem que ter ar dentro da gente para cantar um som potente. Primeiro. Segundo, tem que ter pressão. Se esse ar entrou, ele pressuriza. Puxa pouquinho. Não tem pressão. Você vai gastar aqui. Você vai se esforçar aqui. Então, tem que ter ar para ele impulsionar o som. E o seu problema, aparentemente, está na soltura desse ar, que é o fluxo. Tem muitos porquês do porquê pode estar acontecendo isso. Tá? Mas eu diria para você que boas estratégias para isso são realmente os exercícios de trato vocal semi-ocluído. Não cante vogais, não trabalhe com vocalizes em A, E, I, O, U. Você vai ter que fechar a boca. Entende? Ou você faz... Ou, que é o melhor para você, o controle de ar com tubo. Entende? Aí você pode fazer no ar mesmo, se for uma pessoa, se você tiver muita tensão aparente, a gente começa no tubo no ar. Não tem como fazer bochecha, porque não tem resistência, ou você coloca ele na água. A grande sacada, meus alunos todos sabem disso. Põe o tubo na água e sopra. O que é o mais importante? Eu pergunto para eles, nesse exercício aqui. Eu falo bolhas. Tem que ter muita bolha. Por quê? Se tem muita bolha, está acontecendo o quê? Raciocina comigo. Muito fluxo. Entende? Então, você quebra a sua atenção botando fluxo nessa voz. Só que se você fizer A, não dá, porque ela tranca. I, tranca. U, tranca. Vogal dá ruim. Entende? Então, você coloca ele na água e ele vai abrir. Lembra que eu falei que na prega vocal, como é que fica a musculatura aqui? Ela não encosta, ela quase encosta. Óbvio, vai sair muito ar. Isso vai educar o seu neuro. Seu cérebro vai aprender. Então, se não for o tubo, se você não tiver, usa canudinho de refri. Tubinho de pirulito. Põe ali, vai causar o mesmo efeito numa carga um pouco mais baixa. Aliás, quanto maior o canudinho e mais fino, maior a carga. Não é bom para você cargas altas. Por fim, exercícios de soprosidade. Você pode fazer... Você percebe que a gente está soltando o ar? Mas como tem voz, você está educando a saída do ar com o tal do fechamento, como você comentou. E ela responde com menos tensão. Então, a ideia aqui não é... É pensar mais no fluxo do ar saindo, ou como se fosse bolhas, enquanto a voz está pegando uma carona. Para figurar um pouquinho metaforicamente, eu falo, imagina que tem uma água corrente aqui, eu estou soltando água aqui pela mangueira, e você pega pó de suco e começa a jogar o pó. O pó vai junto. Então, você solta o ar... A voz pega a carona aqui. Não é importante a voz. Deu para sacar? Sim. Em todas as possibilidades de exercício, é assim que você deveria trabalhar. Então, você organiza a pressão, organiza tudo e o fluxo. Te garanto aí que em uma semana tudo muda, em 2 a 3 semanas muda na performance. Tá bom. Muito obrigada. De nada. Queridos, a gente queria agradecer a toda a equipe da FETES, do Instituto Alfa, que deram tudo de si
para que nós pudéssemos ter essa verdadeira maratona vocal hoje, dia 11 de abril. Lembrando que o que vocês estão assistindo hoje, dia 16, foi gravado ao vivo, com plateia interativa, e com o André aqui no Espírito Santo, ao vivo e a cores. Queríamos agradecer também a Renan Ux e a Deise Maciel, que estão à frente da Casa da Música Sônia Cabral e de todos os profissionais que trabalham aqui no Sônia Cabral, que estiveram conosco desde o início da manhã, desde 7 horas da manhã. Foi uma verdadeira tour de force. Queríamos agradecer vocês também, que estão na plateia, que estão conosco aqui desde 7h30 da manhã, e que entenderam a importância de nós conhecermos um pouco mais sobre voz. Lembrando que o Brasil, infelizmente, ocupa um desonroso primeiro lugar com relação a celeumas vocais. Então, eu costumo dizer isso para vocês. Eu trabalho, inclusive, com voz falada, né? Eu venho trazendo desde pós-graduação, dissertação, tese, e vou continuar trabalhando com esse assunto, né? Porque é muito importante. As pessoas precisam entender que, para elas terem uma voz cantada saudável, é necessário que elas entendam da voz falada saudável. A gente, por isso, né, respeita tanto esse profissional, que também é um fonoaudiólogo. É muito importante, vou continuar batendo nessa tecla, a equipe multidisciplinar, para a gente poder ter o claro entendimento holístico do que nós somos. Ele colocou, por exemplo, de toda essa questão da neurociência, do autoconhecimento. Isso é primordial, porque vocês trazem esse feedback para a gente. Ninguém conhece vocês mais do que vocês mesmos. Não é verdade? A gente agora recebe a Mel com uma pergunta maravilhosa. É uma mulher trans que vem fazendo um trabalho belíssimo aqui no Espírito Santo, de conscientização feminina, de conscientização política. Meu amor, seja muito bem-vinda. Qual é a sua pergunta para o André, Doce? Primeiramente, eu queria agradecer por essa oportunidade maravilhosa de ter vocês aqui para poder nos abrir mais a mente a respeito da música. E queria dizer, eu sou transexual, e me sinto um pouquinho envergonhada. Recebi o convite maravilhoso de Perli Cipriano, nosso diretor, que é do Triplex, Jaciguai Lins, que nos convidou para poder participar, compor, né, no Triplex. E eu, aos 58 anos, eu sou um pouco tímida. Não sei se dá para perceber, mas eu sou um pouco tímida. E eu não acho que eu tenha condições. E o nosso maravilhoso maestro, o Jean Moulin, que nos rege, ele fala sempre comigo: não, Mel, por favor, não desista de você. Você deve continuar. Você é contralto, você só vai disciplinar a sua voz. Com o tempo, você vai ver que tudo isso vai passar. E a equipe toda sempre me fortalecendo, que você tem que continuar. E isso me faz continuar, senão eu já teria desistido. E aí a pergunta: eu me sinto muito dificultosa numa questão muito forte que eu tenho de pigarro, de ficar... Por que isso? E o que eu faço para poder... Desculpa. Ai, maravilhosa. Interessante a sua pergunta e muito pertinente, inclusive, né? Ela fala do pigarro, né? Que ela sente, mas a gente sabe que pigarro acomete uma mulher trans, um homem cis, uma mulher cis, qualquer um de nós, a apresentadora, né? E o professor que está aqui em silêncio. Tirando quietinho aqui, mas estou tirando. Pigarro é o seguinte: se liga que talvez vocês vão ter assim, tipo, é sério, né? Aquelas informações que a gente nunca ouviu dizer. O pigarro é aquela história assim: se o pigarro aconteceu, é porque já aconteceu um antes. Como assim? Você fez alguma coisa muito semelhante ao pigarro, ou alguma coisa que você mexeu aqui e você teve que fazer um pigarro. E a hora que você faz um, você vai desencadear 2 e vai desencadear 3 e por aí vai. Por quê? A nossa mucosa, a prega vocal, ela é extremamente sensível. Imagina que a nossa prega vocal que está aqui, ela tem essa característica de mucosa de olho, de lábio, é bem mole mesmo e viscoso, né? E quando você encosta uma preguinha na outra, é muito sensível. E agora, olha a informação interessante.
a gente, é difícil explicar isso sem visualizar, mas a prega vocal é um músculo e bem no cantinho dela tem umas glândulazinhas secretoras que secretam esse muco, que fica aqui. O que acontece? Por que o pigarro está ali, primeiro de tudo? Tem algum agente estressor, tem alguma coisa te estressando na prega vocal. Pode ser uma comida que ficou ali, ele está querendo tirar, pode ser uma saliva muito grossa que ele está querendo tirar, ou você está falando com muita tensão, com muito esforço. O que acontece? Quando você fala muito tempo ou com muito esforço, por exemplo, hoje eu dei muitas horas aulas. Então, o que aconteceu? Eu estou com a musculatura cansada. E, quando o músculo está muito cansado, ele fica ressecado. Gente, se seu olho resseca a mucosa, o que você faz? Passa o dedo ali para você ver. É um pigarro. É um prato cheio para você fazer mais um, né? Ai. E você vai querer fazer de novo, e de novo, e de novo. Então, essa mucosa percebeu-se seca ou muito ressecada e o corpo manda um disparo, secreta muco para lubrificar de novo. Aí ele solta nessas glândulazinhas, como diz o professor Ariel Coelho, ele ordenha, né, um pouquinho desse suquinho, desse muco, e ele escorre sobre a prega vocal para que ela fique lubrificada de novo. Só que nós conscientemente sentimos, porque ele é mais robusto. A hora que esse muco cobre, você quer tirar. O cérebro fala, está seco de novo, manda mais. Ele joga de novo. Você sentiu, você tira de novo. E ele fica fazendo esse ciclo infinito. Entende? O que você vai fazer? Tem que tomar uma água, comer uma maçã, fazer alguma coisa que possa não ser o pigarro. Eu sei que é difícil. Nós, aqui, tentando não fazer, tem horas que tem que fazer. Mas o objetivo é que você faça o mínimo possível. Ou, como eu disse no meu Instagram, pigarros silenciosos são muito menos agressores. Então, um pigarro que não é o com voz pode te ajudar muito, tá? Ou uma tosse seca. A gente vai agora para a última pergunta do programa. Eu queria não, mas tem que ser uma mais ensaiado, gente. Vamos lá. Vamos ensaiar, gente. Vou falar de novo, hein? É a Débora, gente. Débora, é você? Eu prometo ser sucinto. Se quiser ouvir os dois, eu tento ser o mais sucinto que eu puder. Quem quer também? Eu tenho que deixar o Cael. Cael e Débora. Tem que deixar o Cael. O Cael é perseverante. A Débora estuda com a gente lá na FAMES, não, né? Coloca os dois e edita depois. Edita depois. Seja bem-vinda. Vamos lá, vamos vocês dois, então. Vão abraçados e felizes. Vem, vou chamar os dois. Isso. Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade da Alfa e da FETES nessa generosidade em trazer um profissional de tamanho gabarito e enriquecendo o nosso estado do Espírito Santo. Parabéns. Muito obrigada. Segunda, a pergunta é a seguinte: o que é necessário fazer para que esses ajustes, e eu estou falando de belting, se tornem instantâneos na nossa voz? Tem mais a ver com acesso e repetições momentâneas desse acesso ou de condicionamento vocal mesmo? Sim, maravilhoso. E o Cael? A minha pergunta é a respeito da prática de exercício físico assimilado ao condicionamento vocal. Sim. Você falou mais cedo que treina também, tem essa prática Ele atlética. é todo encaixadinho, todo malhado, todo encaixado. Como estudante, né, de canto iniciante, eu venho buscando a afinação, extensão vocal, um condicionamento melhor, e eu percebo também que a prática de exercício físico pode estar interferindo em algum momento. Eu queria entender melhor como eu posso relacionar os dois para que os dois ocorram bem, né? Tem coisas aí, sim, importantes. Obrigado. Obrigado a você. Agora deixa eu lembrar da pergunta. Respondendo à pergunta da Débora sobre o ajuste estar disponível instantaneamente ou se eu preciso de um treinamento, um condicionamento prévio. Preciso de um condicionamento prévio, de um treinamento prévio, de algum trabalho muscular antes. A gente chama de cantores não treinados e cantores treinados. Quem é o não treinado? Quem canta de vez em quando, faz um exercício de vez em quando ou não faz. Beleza? Quem é o treinado? É o cara que canta. Você canta aí semanalmente, canta em casa, ou faz um vocalize, faz um exercício. Você é o treinado. O treinado tem muito mais probabilidade de, quando eu falar, faz para mim aqui, pô, ele vai fazer, pô. O não treinado pode ficar procurando, pô, não sei, pô, que difícil.
É o que a gente ouviu hoje. Nossa, que difícil. Nunca fez aquilo, ele vai dizer que difícil. Então, exatamente, o condicionamento vocal a gente já sabe que precisa de tempo. Mas quanto mais condicionados os cantores estiverem, mais fácil, mais rápido e mais ele executa isso hoje. Ela aprendeu hoje um ajuste, ela pode usar agora à noite no show dela. Eu vejo isso aos montes, porque eu atendo muito cantor treinado. Mas o não treinado pode acessar. Mesmo que ele nunca tenha feito um treinamento prévio, ele pode vir a... Pô, nossa, o que foi isso? Vou repetir. Pô, achei. Pode ser que amanhã ele nem saiba onde que está mais, entendeu? Esse é o problema do não treinado. Ele não encontra. Ele fala, perdi o que eu fiz ontem. Já o treinado fala, está aqui, pá, ele acessa. Então, o condicionamento prévio pode ser muito mais interessante. Beleza? Respondo? Beleza. A pergunta do Kael era sobre musculação, sobre atividade física. Kael também é todo encaixado. Né? Todo encaixadinho. Ela está chamando encaixado de bonito e malhado, entendeu? Malhadinho, todo encaixadinho. Você também é, né? Todo encaixado. A gente tenta, né? A gente treina para isso, né? O objetivo é ficar bonito nu, né? Claro! A gente pensa o seguinte sobre atividade física e voz. É muito importante, sim. A gente fala de condicionamento físico, por exemplo, tem que aumentar a velocidade do batimento cardíaco, fluxo sanguíneo, para que a musculatura responda melhor. Então, pensando em voz, eu acelero os batimentos cardíacos para que o fluxo sanguíneo corra mais rápido, para que tenha uma demanda maior de nutrientes aqui, para que tudo isso funcione melhor, né? Então, isso é importante e vai favorecer um monte de outros processos. Beleza? Agora tem um porém. Homens. Um homem que faz muita atividade física de peso, ele produz mais níveis de testosterona. Então, níveis de testosterona mais alto, acima do limiar, de 700, NDG, para um pouquinho mais, ele pode... 700... Eu falei Jesus amado. Níveis de 700 para cima, ele pode vir a desenvolver algumas dificuldades, né? O que é? A voz pesa, a voz fica mais rígida, menos flexível, porque a testosterona faz o quê? Ela faz isso com esse músculo e faz isso com esse músculo também, né? E, por vezes, irreversível. Então, tem que cuidar, se você está fazendo algum uso de algum ergogênico, né? Hormônios, anabolizantes, mas, se não faz uso, você está no nível adequado de teste, não vai ter problema nenhum, só coisas boas. Beleza? Inclusive, finalizo dizendo que existem treinamentos vocais que você faz em esteira, que você faz correndo, que você faz... Eu mostrei alguns dispositivos hoje. Você põe na boca o dispositivo de treino vocal, enquanto caminha, ou corre, ou pedala, ou faz abdominal, ou pula-pula. Então, tudo isso te põe numa atividade. Por quê? De repente, você é um cantor que canta trio elétrico, né? Se é um Léo Santana, ou você tem um carnaval para fazer. Eu fazia trabalho muito, bastante com os meus né? alunos. Então, a gente coloca esse cara numa condição mais elevada de performance no treino, para que, quando ele for fazer o jogo, ele nem sente o baque, né? Esse é o objetivo. Meus amores, eu queria agradecer a presença de todos vocês hoje, enquanto essa plateia linda, no primeiro Em Voz ao Vivo. Queria agradecer muito a você. Seu pagamento é uma moqueca capixaba e aquele prato do jantar que eu te falei. Tem pimenta? Eu gosto. Tem pirão? É digno. Até banana tinha na minha moqueca. Luxuoso. Minha gente. A vida é dessa maneira, né, gente? Me chama para vir aqui de novo, por favor. André, muito obrigada. Obrigada a vocês. E até o próximo mês. Lembrando, queridos, que o nosso Em Voz de maio, ele não é ao vivo. E a gente está trazendo o Fausto Caetano, que também é um querido, né? O André vai gravar uma pergunta para ele também. Então, beijo para vocês. Sigam o nosso canal. Recomendem, assistam a playlist do Em Voz e assistam bastante o programa de hoje com essa sumidade, esse querido todo encaixado, que é o André Barroso. Uma salva de palmas. Para finalizar, bravo, gente, mais. Para finalizar, eu não posso deixar de agradecer mais uma vez, professora Elaine, pela iniciativa, pela proposta que foi Eu Traga as volto Nós. daqui a pouquinho. Daqui a pouco eu sei que a senhora volta e já tem que sair. Já tem que sair, né? Meus amores, eu vou trocar de roupa, porque a beleza não reconhece a dor.
Então, vou ficar mais bonita ainda, porque eu sou dessas, né? Dá licença. Muito obrigado. Salvas de palmas, professora Elaine Rovena. Finalizando esse momento do Em Voz, em agradecimento, professor André, né, ser parceiro, estar na nossa equipe. Hoje já lançamos a segunda turma de Belting aqui em Vitória, no formato híbrido, né, dentro do próprio seu Masterclass. É sensacional a sua presença. Eu sei, mais que ninguém, da sua correria, da sua agenda, de tudo que o senhor passa. Às vezes falo com o senhor 1h da madrugada, né? E isso é perfeitamente normal na vida dos artistas. Nós gostaríamos de te deixar uma lembrança do Estado do Espírito Santo. No dia da Jornada Nacional da Voz, 16 de abril, realizada no Palácio Sônia Cabral, estamos recebendo, direto de São Paulo, professor, fonoaudiólogo, cantor, etc., 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 professor André Barroso, que vai receber dos diretores da Faculdade FETS uma lembrança do Estado do Espírito Santo. Por favor, ao palco, Alberto Freitas e Henrique Mazzini. Mostra o presente, mostra o presente. Para mim, ele é professor, né, gente? Então... Agora nós vamos comer muqueca lá em São Paulo, quando eu estiver lá. É muqueca, capixaba. Obrigado, gente. Oi? Quero. Deixa eu colocar aqui, por favor. Tem nem palavras, né? Pelo amor de Deus. Eu olhei isso aqui hoje lá no restaurante e falei, mano, essas panelas devem ser caro. Que eu sou cozinheiro, né, gente? Eu gosto de cozinhar, cozinho de verdade mesmo. Obrigado, obrigado, obrigado. Uma honra estar aqui. Obrigado pelo convite mais uma vez. Eu fico lisonjeado. E é tão engraçado que eu sempre faço esses movimentos de viajar, de estar em lugares diferentes, dando cursos, mas ainda é sempre uma novidade, sempre parece que é a primeira vez. Sempre fico nervoso. Ao mesmo tempo, é sempre uma riqueza estar com vocês. Espero que tenha ajudado, guiado de alguma forma, que tenha sido positivo para vocês. Uma honra sempre estar aqui. Me convide que eu voltarei com prazer. Obrigado, gente. Obrigado. Nós que agradecemos. Lembrando que a Faculdade FETS tem área de educação, educação e tecnologia, direito, gestão e negócios, humanidades e artes, psicologia, teologia, tecnologia, saúde, pedagogia, graduação e mais de 370 cursos na área de especialização. E é parceira do Instituto Alfa, um casamento muito feliz. Muito obrigada a todos vocês. Em nome do programa Em Voz, a gente encerra por aqui e aguardamos o espetáculo.